E esquece um pouco as praias, o carnaval, o futebol. Milhares de estrangeiros estão encarando voos de mais de 10 horas para o Brasil com um destino bem diferente em mente: a sala de cirurgia. Pois é, o país virou um verdadeiro imã global para o chamado turismo do bisturi. A gente vai mergulhar a fundo e entender como essa nação se transformou no epicentro de uma economia que movimenta bilhões silenciosamente, exportando estética de alto padrão para o mundo inteiro. E para começar, olha só esse número, porque ele dita o tom de tudo que a gente vai ver. Mais de 2 milhões. Segundo o último relatório da ISIPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil realizou mais de 2 milhões de procedimentos em um único ano. Isso coloca o país no primeiro lugar absoluto no mundo todo, passando até os Estados Unidos. É literalmente uma linha de montagem de alta precisão operando a todo vapor. Então fica a grande pergunta: por que o mundo inteiro decide cruzar oceanos e continentes só para entrar na faca em solo brasileiro? Bom, a resposta vai muito além da busca pela beleza, viu? É uma combinação hiperestratégica de vantagem cambial, um legado histórico incrível e um ecossistema de luxo feito sob medida para pacientes super exigentes. Tudo começa com um conceito simples: arbitragem cambial. Um procedimento de alto padrão que facilmente custaria lá seus 12 a 15 mil dólares de uma clínica americana sai por volta de 4 a 5 mil dólares aqui no Brasil. A gente está falando de uma economia na faixa de 66 a 75%. É um desconto massivo, gerado puramente pela força da moeda forte contra o real, transformando o bisturi num luxo super acessível para quem vem de fora. Colocando isso na ponta do lápis, a matemática é irrefutável. O famoso lifting de glúteos cai de 12 mil para 4 mil dólares. Um facelift completo despenca de 15 para 5 mil dólares. E um implante de silicone de 8 mil para uns 3 mil dólares. O custo-benefício é tão absurdo que compensa pagar a passagem aérea internacional e ainda passar semanas num hotel de luxo se recuperando. E toda essa alavancagem financeira gera um volume gigantesco de operações. Os dados mostram que a lipoaspiração lidera disparado, com 12,3% do total. Logo atrás vem o aumento de mama e a cirurgia de pálpebras. Dá para dizer tranquilamente que essas intervenções viraram as commodities líderes dessa nossa indústria estética. Porque afinal não é só sobre ter o menor preço. Se fosse só por ser barato, os pacientes iriam para o México ou para a Tailândia, certo? O grande diferencial brasileiro é o que a gente pode chamar de efeito Ivo Pitangui. O Dr. Pitangui criou uma verdadeira escola de pensamento que juntou a medicina com a arte. Ele defendia que o bem-estar estético impactava a saúde mental. Isso elevou os cirurgiões brasileiros ao status de artistas, deixando eles super requisitados lá fora. Mas talento artístico precisa de uma infraestrutura impecável para se sustentar. O Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a receber a acreditação da Joint Commission International, a JCI. Hoje, são mais de 50 centros médicos certificados, ou seja, o paciente internacional tem a garantia de que as instalações seguem os padrões de segurança mais rigorosos do planeta. E tem um alerta muito claro da própria ISAPS no meio disso tudo. A segurança deve ser a prioridade número 1. O pilar dessa economia bilionária não pode ser só o volume de cirurgias, mas o limite ético, o treinamento especializado e a certeza de que a pressa nunca vai passar por cima da integridade física de quem está na mesa de cirurgia. Vamos olhar para a cadeia macroeconômica que isso movimenta. Mas antes da gente detalhar essa escala astronômica que sustenta milhares de empregos, aproveita para se inscrever no Escalas de Notícias. O nosso objetivo aqui é sempre trazer esse mergulho profundo para decodificar as forças que movem a geopolítica e a economia global. Olha o tamanho disso. O turismo de saúde hoje movimenta espantosos 63 bilhões de reais por ano no Brasil. E não para por aí. As projeções indicam que esse nicho pode bater a marca de 13 bilhões de dólares até 2030. É muito dinheiro circulando. E o fluxo desse dinheiro tem uma jornada super estruturada, gerando aquele efeito multiplicador na economia, sabe? Começa na consulta remota lá fora, passa para a compra da passagem internacional, depois vem a internação num hospital estilo boutique e termina com semanas de estadia num hotel de luxo focado em recuperação. Para dar uma perspectiva real, um turista médico gasta até 3 vezes mais do que aquele turista que vem só a passeio. A gente não está falando de comida de hospital sem gosto, não. Essa cadeia paralela tem enfermeiros bilíngues 24 horas, transporte blindado privado, aluguel de imóveis de altíssimo padrão e até gastronomia assinada por chefe com foco em cicatrização. É uma baita infraestrutura premium. E no mapa, a cidade de São Paulo virou o grande coração desse fenômeno. A capital concentra 34% de todas as plásticas do país. Para ter uma ideia, 12% dos turistas que chegam em São Paulo vêm exclusivamente por motivos médicos. Isso aquece absurdamente o mercado imobiliário, puxando projetos bilionários como o Parque Global,
que junta hospitais gigantescos e hotéis boutique no mesmo quarteirão. O risco do baixo custo. Porque nem tudo é glamour nesse mercado. Onde tem muito dinheiro envolvido, aparecem os problemas. Inevitavelmente, a gente vê uma disparidade super perigosa acontecendo. De um lado, hospitais de elite com selo JCI atendendo gringos. Do outro, essa explosão de demanda fez nascer um ecossistema ilegal bem sombrio. São clínicas clandestinas tentando surfar na fama da medicina brasileira, mas expondo a vida de pacientes a riscos gravíssimos. E tem a realidade do lado de fora das clínicas, que também é um obstáculo. Quase 52% dos turistas médicos dizem que a segurança urbana, o transporte e o suporte estrutural são as suas maiores preocupações. Ou seja, por mais que existam essas bolhas de luxo, a falta de políticas públicas de segurança mais amplas acaba sendo um gargalo pesado para a expansão do setor. Tudo isso traz à tona um atrito ético que é impossível de ignorar. Esse mar de dinheiro no setor privado de estética existe no mesmo país em que o sistema público de saúde, que atende a esmagadora maioria da população, enfrenta lutas diárias e estruturais. O contraste entre os polos globais de excelência e as filas da saúde pública é realmente gritante e faz qualquer um refletir. Seção 5. O futuro da economia do bisturi. O país como exportador de alta tecnologia médica. Juntando todas essas peças, o volume de milhões de cirurgias, os dólares entrando, as clínicas de luxo, fica claro que exportar conhecimento médico alterou o jogo econômico brasileiro de um jeito super silencioso, mas poderoso. Para fechar nossa explicação de hoje, fica a provocação. Essa indústria bilionária é o triunfo de um país capaz de exportar a excelência médica para o mundo ou só escancar um abismo perigoso de como a saúde virou mercadoria? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Esperamos que essa análise tenha ajudado a entender as engrenagens invisíveis do turismo estético. Até a próxima!